A cada ano de Olimpíada, os programas esportivos abordam as modalidades que compõem o programa olímpico. E no Brasil, ressaltam-se os esportes mais populares e aqueles que têm chances reais de medalhas, ou pelo menos de um resultado relevante e promissor. O badminton é uma disciplina pouco conhecida no Brasil e desperta a curiosidade do grande público. É uma modalidade esportiva praticada entre adversários que utilizam raquetes para rebater uma peteca. O objetivo é fazer com que a peteca atinja a área do adversário. Os competidores podem ser duplas ou apenas um atleta contra o outro. Ficam em áreas divididas por uma rede semelhante ao tênis. O esporte exige dos praticantes habilidades físicas como explosão, agilidade, reflexo, coordenação motora, além de um bom condicionamento cardiorrespiratório. Entre os esportes que utilizam raquete, o badminton é o mais veloz. Estima-se que a velocidade da peteca pode chegar a 400 ou até 500 km por hora. Na história do badminton, não se tem uma origem definida da modalidade, mas sim diversas narrativas sobre seu surgimento. Acredita-se que o esporte se originou de uma prática chinesa jogada com os pés e uma peteca, chamada de Tianzi, no século V a.C. Na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, o tamborete e peteca era uma modalidade jogada entre adultos e crianças. Os praticantes rebatiam uma peteca com tacos, com o objetivo de não deixá-la tocar no chão. O badminton teve sua estreia nas Olimpíadas dos Jogos de 1992, na cidade espanhola de Barcelona. O esporte participou dos Jogos Olímpicos como modalidade de demonstração nas edições de Munique, em 72, e Seul, 1988. Os países asiáticos, China, Coreia do Sul e Indonésia, são os maiores campeões olímpicos dessa modalidade. Hoje vamos entrevistar o presidente da Confederação Brasileira de Badminton, o senhor José Roberto. Ele vai nos falar sobre a história, sobre como o esporte chegou no Brasil, sobre a modalidade, sobre regras, sobre as perspectivas do Brasil na próxima Olimpíada e, obviamente, sobre as maiores potências que praticam a modalidade. É muito interessante. Bom, pessoal, vamos lá. Depois da gente ter escutado aí a nossa introdução, nossa música aí que sempre é o nosso tema de introdução, com assuntos relativos ao que a gente vai, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Hoje nós estamos trazendo um esporte que é um mistério para a maioria dos brasileiros, né? A gente sempre ouve falar no esporte quando tem os Jogos Olímpicos, né? Que quando a gente vê na televisão alguma coisa, uma reportagem pontual ou outra, e depois cai no esquecimento. Como a gente está no esporte, eu tenho sempre procurado saber sobre os nossos esportes menos, digamos, que tenham menos plateia, né? Para que a gente possa incentivar. Então eu estou trazendo aqui o José Roberto Santini Campos, que é o presidente da Confederação Brasileira de Badminton, e o Dr. André Andrade, que é um médico da Confederação Brasileira de Badminton, que é muito bacana. É importante saber que é uma confederação que tem seu próprio médico. Muitas das confederações nem têm seu médico, às vezes usam um médico do Comitê Olímpico, que são bons, mas é uma coisa pontual, né? O importante é ter um médico que acompanhe a modalidade, e isso faz com que a modalidade cresça e tenha realmente um respaldo importante, né? Vamos lá, Zé Roberto, tudo bem com você? Obrigado aí por ter atendido o nosso convite, né? E você também teve vários afazeres. Então agora, hoje nós estamos tranquilos para a gente bater um papo gostoso sobre o badminton. Tudo bem, Zé Roberto? Me conta aí. Tudo bom, Bernardino. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Como você mesmo disse, de modalidade com um pouco de visibilidade ainda. Então, ter um espaço desse é fundamental para a gente. Eu que agradeço e vamos bater um papo gostoso. Zé Alberto, a primeira coisa que a gente pergunta, né, é a história do badminton, do badminton, por que esse nome, né?
Depois falar uma coisa que o pessoal fala muito e brinca, né? O que é o badminton? É uma mistura de peteca com tênis, com voleibol, né? Como é que surgiu o badminton e por que ele é tão jogado naqueles países ali da Ásia, né? Indonésia, China, Malásia, Filipinas, né? São países fortes nessa modalidade. Então, faz uma apanhada para mim. Bem, assim, um resumo geral, né? Antes de ser badminton, a modalidade se chamava Puna. E isso era justamente na Ásia, né? Na China, na Indonésia. E os soldados ingleses, na época de 1934, algo assim, 1870, tá? Em viagem para esses países asiáticos, descobriram a modalidade, se encantaram e levaram para a Inglaterra. E fizeram uma adequação, vamos falar assim, de como jogar. E aí eles foram jogar numa propriedade de um duque que chamava-se Badminton House. E aí que se mudou, né, o nome de Puna, passou a ser badminton. Não tem nada de mal, não é o bad de mal, não é nenhum minton mal, né? Mas é exatamente essa história curta. Então, ele foi descoberto, né, jogado como Puna pelos asiáticos e depois foi trazido pelos ingleses, e aí que foi dado o nome de badminton e o conceito de jogo feito hoje. Puna é P-U-N-A. P-O-O-N-A. Ah, P-O-O-N-A. E você até me corrigiu, porque eu escrevia badminton com G, né? E aliás, eu vi muita gente escrevendo e falando com G. E aí você falou, não tem G. Então, veja, primeiro aprendizado, badminton não tem G. Isso é importante, para a gente poder começar a passar a informação para as pessoas. Bom, aí vamos lá. O badminton, ele cresceu na Ásia, foi para a Inglaterra. Aliás, a Inglaterra é o berço de muitos dos esportes modernos, o que pelo menos eles ou mudaram as regras ou melhoraram. O próprio futebol, né, que veio lá da China, de tantos lugares mais antigos, mas eles adequaram as regras, tornando-as mais modernas e, de uma certa forma, tornando-as competitivas e esportivas, né? Me diz uma coisa, como é que começou o badminton no Brasil especificamente? Quem é que trouxe? Há quanto tempo? Porque até, onde eu me lembro, até os anos 80, ninguém jogava badminton aqui no Brasil. Não, exatamente. Então, a Federação Internacional, ela começou como Federação Internacional de Badminton e hoje ela é a BWF, Badminton World Federation, Federação Mundial de Badminton. Então, tem alguns pontos interessantes que são legais de falar, né? Então, ela foi fundada em 1934, com 10 países, se eu não me engano. Hoje, a BWF, eu já vou falar da confederação, ela está entre os 5 maiores esportes praticados no mundo em função do número de associações filiadas. Para você ter uma ideia, a FIFA tem 211 países filiados a ela. O badminton tem 201. Então, a quantidade de praticantes oficiais no mundo é muito grande. Então, é uma das modalidades mais praticadas na Ásia, como você falou, em qualquer lugar que você vá, né? Na Oceania, Europa muito forte, e também chegando na América fora. A Confederação Brasileira, ela foi fundada, né, num primeiro momento, através da Federação Paulista, depois junto com a Federação Catarinense de Brasília, ela foi fundada em 1988, tá? Basicamente essa união de federações. E em 94 que ela foi, reconhecida, afiliada ao COB. E aí, a partir daí, ela foi filiada à BWF e passou a ter reconhecimento mundial. Quem é que trouxe o badminton para o Brasil? Tem um monte de pai aí. tem vários pais. A princípio, né, tem o primeiro presidente da confederação, foi um português, ele foi um deles. A gente tem o pai de um ex-atleta, que inclusive foi
foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos. Primeira medalha nossa nos Jogos Pan-Americanos, Guilherme Kumasaka e Guilherme Pago. O pai do Guilherme Kumasaka, que inclusive faleceu recentemente, teve uma viagem pela Europa, viu e trouxe um kit no Clube de São Paulo. E aí começou também esse processo de desenvolvimento. Tem também uma história de que a modalidade chegou e era jogado lá no Santos Atlético Clube, onde lá em Santos tem um salão social bonito, então jogar na época como se fosse a Copa Davis, estava todo mundo de branco, né, todo trajado. Então tem essas histórias, vamos falar assim, né, de como a modalidade chega no país. E você, como dirigente, como é que você foi aparecendo no badminton? Você foi jogador também? Começou? Ou você estava no lugar certo, na hora certa, para incrementar o esporte? Eu tentei jogar umas 2 vezes, torci o pé, nunca mais entrei na quadra. Eu fui jogador de futebol, cheguei a jogar profissionalmente, semi-profissionalmente, em Salto. Eu sou natural de Salto, joguei na Saltense, joguei outros clubes, joguei basquete, então estou sempre envolvido na área de esporte, gosto muito, né? Não sou professor de educação física, sou engenheiro de formação, trabalho com consultoria de gestão, tenho uma empresa de consultoria. Enfim, então eu entrei por causa da minha filha, né? A gente, sócio do Clube Fonte São Paulo, que é um dos clubes bem fortes do Brasil na modalidade, e o clube, ela jogava tênis de campo, com 6 anos, 5 anos, se destacava no tênis, e a seleção brasileira, que foi para os Jogos Pan-Americanos de Porto Rico, acho que foi isso, não, Porto Rico não, República Dominicana, acho que foi antes do Brasil ganhar a medalha, 2003. Eu estava lá. Então, a seleção brasileira de badminton treinou no Clube Fonte São Paulo, inclusive com um técnico português. O nosso técnico atual hoje é português. Então, trouxe em português, a equipe ficou lá um período treinando, e a Ana Paula, que era minha filha, que é minha filha, né? Ela entrou, viu, pai, eu quero jogar. Eu falei, tá bom, criança joga tudo, né? Então vai, joga. Enfim, saiu do tênis, foi pro badminton, foi ganhando, fui viajando, aí pai de atleta por mais de 10, 12 anos, e aí, num determinado momento, eu assumi, logo depois que ela começou a viajar, assumi como diretor do clube, na modalidade, fiquei quase 20 anos lá como diretor do badminton, e aí recebi um convite para ajudar o interventor na época da confederação, e depois, na sequência, o presidente que entrou me convidou para ser diretor, e a gente foi começando a trabalhar, fiquei 10 anos, basicamente, 9 anos trabalhando com ele, e aí saí candidato na sequência, e estou presidente desde janeiro de 21, e o meu primeiro mandato vence agora em 24. Primeiro mandato. Então, basicamente, sim. A minha filha sai, né, logo depois dos Jogos do Rio, ela não classificou, já estava, mas estava na equipe, sai, vai trabalhar, brinca hoje, agora tem que trabalhar um pouco, ela sai e eu fico. Então, eu entro por causa dela, ela sai e eu continuo. Basicamente, sempre isso. Filhos, sempre gostei de gestão esportiva, sou gestor nato, né? E sempre gostei do esporte, gostei de gestão esportiva. Meu pai foi atleta profissional de futebol, jogou na Ponte Preta, então tá na veia, tem o sangue de esportes e a gente gosta muito do que faz. Importante, né? Zé Alberto, você está em Campinas, né? Você está falando de Campinas. Moro em Campinas. A confederação hoje é aí em Campinas ou em São Paulo? Não, a gente tem hoje a confederação, um escritório no Rio de Janeiro, o escritório central, próximo da onde era o COB, né? O escritório administrativo, e a gente tem um centro de treinamento da seleção adulta hoje que está em Piracicaba. Então é pertinho também de onde eu estou, e então a gente está próximo, né? Do cenário aí da equipe. Doutor André,
Vamos lá, vem para conversa aqui com a gente, né, doutor André, tudo bem? Como é que você está, colega? Parabéns aí por trabalhar com a modalidade. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma história mais ou menos parecida com a sua, porque eu comecei no futebol como médico do esporte, e depois eu fui convidado na época a trabalhar no boxe. Estamos falando do final dos anos 80. O boxe era o patinho feio, tinha um ou outro resultado, ia pro profissional, tivemos o Éder Joffre, mas nunca tivemos o auxílio, ou tivemos a estrutura para a gente poder trabalhar. Então eu lembro que eu levava remédio, né, pessoal, pedia favor para dentista, dormia lá em alojamento com goteira, ia passando chapéu, enfim, a gente começou lá embaixo, e hoje o boxe é o que é. E de alguma maneira, talvez guardadas as proporções, talvez o doutor André esteja trilhando mais ou menos o mesmo caminho, né? Está começando com uma modalidade que eu acho que é uma modalidade que vai crescer, né? Eu até estava falando com o Zé Roberto, eu tomei contato pessoal numa dessas viagens com as modalidades que eu faço, com as lutas. Eu fui para Malásia, Indonésia, Filipinas, e sempre era convidado para assistir badminton, e assistir, e gostei do esporte muito plástico. Depois nós vamos falar sobre as regras, mas aí obviamente existem as lesões, as idiosincrasias, os problemas ligados ao esporte. Doutor André Andrade, por favor, se apresente. Está em Campinas também? Estou em Valinhos, do lado de Campinas. Do lado, aí pertinho. Doutor André, tudo bem? Pode me falar aí como é que é a sua presença médica? Sou médico formado em Curitiba, né? Fui para São Paulo fazer residência, fiz na Santa Casa, né, ortopedia. Depois vim para Campinas fazer a pós-graduação, doutorado, e acabei ficando na região. E nesse processo aqui, fazendo estudo na área de medicina esportiva, eu acabei avaliando, né, o nosso grupo que trabalhava, a gente começou a seleção de badminton. Isso no ano de publicação científica mesmo. E a partir disso, com um grupo de preparador físico, terapeuta, técnico, acabou estreitando a relação, e desde então eu venho acompanhando a seleção. Então, a gente está falando aí de uns 14, 15 anos de acompanhamento. Acabei ficando na região, não é minha família toda de Curitiba, mas acabei ficando na região, e tive o prazer aí de acompanhar a seleção nesse período todo e ver o quanto a modalidade cresceu no país. Inicialmente a estrutura era bem mais precária e vem desenvolvendo a cada ano, e até a questão de acompanhamento médico, fisioterápico, toda essa parte melhorou bastante nos últimos anos. Você, há quanto tempo está na confederação? Em torno de 14 anos, 15 anos. Então você já está... Você está crescendo com a confederação. Isso é muito importante, muito interessante, doutor André. Eu acho que eu gosto de conversar com profissionais que estão ligados diretamente à modalidade, porque eles têm para contar muita coisa para nos ensinar, porque obviamente a gente tem lesões e problemas inerentes ao esporte, né? Cada esporte tem a sua característica. Tem, logicamente, os problemas gerais, que todas as modalidades e qualquer ser humano tem, mas tem aqueles específicos. Você falou que você tem uma equipe multidisciplinar, você tem um fisioterapeuta com você um fisiologista ou um preparador, né? Hoje na confederação a gente tem um técnico, né, tem uma outra técnica que é professor de educação física, a gente tem acompanhamento psicológico, fisioterapeuta e médico. Esse é o rol que a gente trabalha hoje na confederação. Você tem acompanhado a seleção nas competições internacionais? Isso, tem acompanhado sul-americano, últimos Jogos Pan-Americanos também, inclusive o Pan-Americano ficou junto com o boxe em Santiago, né? Eu fiquei sabendo, sim. Da mesma forma, você acompanhava o badminton. Você acompanhou o boxe. Acompanhar o boxe, que era no ginásio ao lado, né? Legal. Doutor André, especificamente agora falando da nossa área como médicos, né? O que você vivenciou mais, lesões mais comuns, quais os problemas inerentes ao esporte, os cuidados que se tomam, enfim, super treinamento, falta de treinamento, os cuidados, né, que você toma, o próprio controle de doping. Não sei se você tem algum caso, pode nos contar casos interessantes sobre a área médica. Então, fique à vontade aí, agora a bola está com você.
Dino, eu, particularmente, doping é uma das maiores preocupações que eu tenho. Então, todo atleta que vai tomar o remédio, seja prescrito num hospital, numa clínica ou automedicação, eles entram em contato antes e a gente controla dessa forma. Que bom, já educou os meninos, como a gente faz. Até para tomar água pede permissão. Perfeito. Tem que ser. Exatamente. Porque hoje, remédios simples de farmácia, que são sem receita, muitas vezes podem ser considerados doping. Então, a gente toma bastante cuidado com isso. Além disso, eles fazem aqueles cursos de prevenção de dopagem, né? A gente já fez palestras para eles também sobre antidoping, para minimizar os riscos, e a gente sempre tenta alertar os riscos dos suplementos, né? Sempre tenta cercear, aliás, diminuir os riscos de contaminação cruzada e tudo mais. Agora, em relação às lesões, é interessante que o badminton, por mais que seja um esporte membro superior, esporte que usa raquete, a gente acha que a lesão mais comum seria dos membros superiores. E o que a gente mais tem é lesão de membro inferior, né? Imaginando que a raquete tem que chegar na peteca, mas o corpo tem que estar chegando perto também. Então, a movimentação do membro inferior é o que causa a maior parte das lesões que a gente tem, seja por sobrecarga, seja por lesões traumáticas. Então, é feito sempre um trabalho lá de alongamento, fortalecimento, prevenção de lesão, até cuidados em relação a como cair, para a gente tentar minimizar, né, a queda depois de minimizar esse risco de lesões. Na introdução nós vimos aí a movimentação em alguns jogos de badminton, a gente percebe ali que existe uma aceleração e uma desaceleração ali eu não sei como é que eu posso chamar, depois até o Zé Roberto me corrige, né, da peteca, da petequinha, da peteca, né? Existem movimentos que realmente propiciam, ou pelo menos tem um potencial de lesão bastante grande. Eu até, conforme eu te falei, quando eu vi nos ginásios lá da Ásia, que eu fui assistir esses jogos, eu falava, gente, como é que esse pessoal não se machuca? Um negócio assim, parece incrível, mas realmente os movimentos porque são movimentos assim, você tem que estar automatizado, inesperado, você muda de direção, muda de aceleração. O boxe, você sabe que tem o risco normal do boxe, os movimentos, etc. Mas o badminton é um esporte que realmente encanta pela plasticidade, né? Assim, qual foi a lesão mais grave que você eventualmente possa ter visto dentro da modalidade? A gente se preocupa, sim, de gravidade, as lesões do ligamento cruzado anterior. Tem bastante também, Tem. A principal causa de cirurgia na nossa modalidade é a lesão do ligamento cruzado anterior. Olha que surpreendente, hein? Surpreendente. Apesar de a gente ver os movimentos, mas eu esperaria outro tipo de lesão, talvez até tornozelo, mas joelho... As lesões de tornozelo são frequentes, mas elas geralmente têm um período de recuperação menor e, na maioria das vezes, necessita intervenção cirúrgica na nossa modalidade. Agora, a lesão do ligamento cruzado anterior, em especial em mulheres, é mais comum, né? Toda a questão aí do sexo e da especificidade do esporte também. Tem uma lesão que não é tão comum, mas é grave, que é a lesão do olho, né? E a velocidade dessa peteca é muito rápida, velho. Então, alguns técnicos até recomendam usar óculos, que pode prejudicar alguma coisa da movimentação, mas existe lesão ocular, e não é rara, né? Porque a peteca chega a atingir até 400 por hora. Olha, essa é uma informação importante, eu jamais imaginei isso. E ela freia muito rápido, mas quem está lá perto da rede, não vai receber um smash, não há tempo de reação, entendeu? Mas você incentiva o uso do óculos ou você, de alguma maneira, digamos, obriga, não que você obrigue, mas você conscientizar, né, dos riscos e fazer com que eles usem isso como um acessório constante, né? Porque eu imagino que deve ser uma lesão que traga uma angústia muito grande para o profissional e para a pessoa, né? No boxe eu tenho o risco de descolamento de retina por um soco, mas só que você está ali na defesa, no badminton você está totalmente sem defesa, a bola chega em você e... mas já é instintivo, esse nível, né, de seleção toda, o atleta ele já evita olhar para o smash
e ele já coloca a raquete na direção. Então, assim, olha só que interessante. Mas na relação do atleta amador, experiente, às vezes ele não se protege, não tem noção da velocidade toda da peteca. Né? Então, quer dizer, o experiente, o mais antigo, já sabe que é para botar a raquete, bem ou mal, na pior das hipóteses, ela vai bater e cair no chão, mas você tem ainda a chance dela bater e voltar para o outro lado. Olha que interessante, bacana. Isso aí é um detalhe técnico que a gente já está aqui, já está guardado aqui na Cortex, para a gente poder orientar um eventual paciente do badminton que chega até nós. Ô Zé Roberto, me diz uma coisa, explica a regra, volta a falar, é uma mistura de peteca com tênis, com voleibol, talvez mais alguma coisa, mas como é que é a regra, né, do badminton? E essa... A diferença para o tênis é a rede, lógico, o tênis é a bola, né, em saibro, o badminton é jogado indoor, né, tanto badminton como para badminton, a gente gerencia as duas modalidades. Ele é indoor, tem que ser um ambiente onde você não tenha paredes brancas, né, porque a peteca é branca, e aí você olhando para a parede branca, peteca branca a 400 km por hora, a possibilidade de impacto muito grande de qualquer tipo de problema. Então a gente tem que ter fundo escuro, a gente não pode ter ventilação, porque a peteca é muito leve, e aí a hora que ele bate, né, ela faz um desvio, né, e a ideia não pode desviar, ela tem que ir reta. Tanto que o uso da peteca em alto rendimento, dependendo do jogo, a cada batida é a troca de uma peteca, porque a peteca quebra a pena, né, a peteca de pena, e aí ela não tem mais aquele voo regular, que esse é o objetivo. A única competição no mundo, né, que pode ser jogada com ar-condicionado ligado é os Jogos Olímpicos. Nem Campeonato Mundial é jogado com ar-condicionado ligado, justamente para esse tipo de não interferir no voo da peteca. Né? E os Jogos Olímpicos, o foco, além do atleta, o foco é o público, o conforto do público. Então, o atleta que vai para os Jogos já está preparado a isso. Então, esse é o cenário da estrutura. Né? Normalmente se joga em quadra marcada, de cimento, pode ser qualquer coisa. O alto rendimento a gente joga com aqueles tapetes, né, que são tapetes na faixa aí de 3, 4, 5 milímetros, dependendo do tapete, e onde a quadra já está marcada. Né? Então, ela já vem, o tapete monta, igual o vôlei, né? A gente já monta e já tem as quadras marcadas. A gente tem esse equipamento na Confederação Brasileira, que corre o Brasil todo, onde a gente monta a estrutura para as competições nacionais de badminton, para badminton, e também quando a gente cedia competições nacionais. A altura da rede é aproximadamente 1,5 metro, acho que é isso. Eu, às vezes até eu confundo, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, você consegue, ela está na tua altura, ela não passa ela está mais ou menos no rosto, né? Então daí até o risco da peteca pegar, porque ainda em outros esportes você tem a rede mais alta, né? Protege, né? Ela não, dependendo do tamanho do atleta, hoje os atletas estão cada vez maiores, né? Sem dúvida. Bate no peito, né? Então, ela tem uma divisão na parte da frente, 2 quadrados, né, basicamente, onde o saque é cruzado, né? Então, o saque é cruzado e aí o jogo começa. E o saque não pode ser para fora desse quadrado, né? E lá no fundo tem esse também. O demais é igual, tem as linhas laterais, e tem uma coisa interessante que é os saques, né? Como você mesmo falou, você saca por cima, né? O voleibol hoje já começa atacando já no saque. O badminton não pode. Então, o saque tem que ser baixo e tem um juiz de saque. E dependendo da altura da pessoa, o saque tem que ser abaixo da linha da cintura. Então, se ele saca aqui, é falta, porque já é um smash.
Então, ele tem que ser abaixo da linha da cintura para você sacar. Então, basicamente, é isso. A ação, ela é até 21, é ponto a ponto, né? Perdeu, ganhou, quem faz o ponto ganha, caiu na quadra, ponto ganha, é ponto a ponto, e vai até 21. Se empatar 20-20, vai a 22. Aí ele vai até 2 pontos de diferença, até o 29-29. O set termina em 30, de qualquer forma. Ele não passa de 30. E se joga também menor de 3 sets, né? Que a gente chama de 3 games, né? Então, essa é a... Mesmo em final de Mundial e Olimpíada, porque existem esportes que fazem 3 sets e depois na final são 5, são sempre 3. Não, sempre 3, 21 pontos, essa é a regra de hoje. O que muda um pouquinho quando você joga simples, a quadra reduz um pouco, né, a parte do corredor e a parte de saque no fundo é igual. E depois, quando você joga a dupla, o corredor alarga um pouco, a quadra fica um pouquinho mais larga. A única diferença é essa entre a simples e a dupla. Em todas as modalidades, a gente tem competição nacional sub-13, 15, 17, 19, 23 e adulto. A regra é a mesma para todos. A bola a peteca, né? Ela é feita do quê? Qual é o material? Então, já é sintético hoje, né? Até porque tem uma tradição, que é uma história, né? Todo mundo tem a história de que a peteca do badminton, que é a peteca do alto rendimento, que é muito cara, ela é feita de pena de ganso. Inclusive, a lenda reza que é da asa direita do ganso ou esquerda, o André que me corrige aí. Tem isso, da asa direita do ganso. Essa já é uma curiosidade. Ele dorme em cima da asa esquerda e aí não pode ter nenhum tipo de oscilação nessa pena, senão a peteca tem o voo né, desviado. Então, tradição, é óbvio. Mas é da pena do ganso, então. Ninguém mais deve matar ganso. Isso que eu ia te falar. Hoje nós estamos, assim, numa época muito diferente, né? Em relação ao ambiental, à proteção dos animais. Como é que é? Já que você tocou no assunto, e já ficou uma curiosidade para você nos dizer, como é que é? Isso é importado? Existem fazendas que criam gansos para penas de peteca e badminton? Como é que funciona isso? Hoje eu acredito que já existe uma reprodução, né, sintética que imita, e ninguém ainda deve mais matar o ganso para, com certeza, tirar a asa, até pelo cenário que você falou. Com relação aos produtos, nós não temos fabricante no Brasil, né? Nós temos que importar, sim. As marcas são as marcas grandes e a gente tem alguns parceiros, um parceiro que já está com a gente, e a gente tenta viabilizar. A própria confederação, ela tem uma marca própria, que é uma marca institucional. Pode falar o nome da marca. Fala o nome da sua marca. Badminton Brasil. Badminton Brasil. Legal. A gente tem a nossa marca institucional, Confederação Brasileira, que é uma marca registrada, e a marca de produto Badminton Brasil, onde a gente traz raquetes para a base, a gente fornece raquete para as nossas federações, né, dentro do possível. Nesse período até agora, aí a gente, da nossa gestão, a gente já distribuiu para as federações em torno aproximadamente de 2.000 raquetes, vão fazer mais ainda esse ano, e isso dá uma oportunidade para que todo mundo tenha acesso, né? A gente tem a nossa marca na raquete, então a gente manda fazer com a nossa marca, uma raquete com custo menor, e a gente também comercializa aí, né? Porque a gente tem uma raquete de base, uma raquete um pouquinho intermediária, e é uma das fontes de recursos que a gente busca, para a gente depender, né, tentar depender o mínimo possível do recurso público. Aí a gente está brigando, mas o objetivo é evitar, diminuir essa dependência. Então, a gente tem a raquete, a gente tem peteca, que a gente manda fazer com a nossa marca, e a gente distribui e comercializa também. A gente tem os uniformes, a gente tem o uniforme principal da seleção, que inclusive uma das atletas jogou os Jogos Olímpicos com o nosso uniforme. A gente não tem, por exemplo, no Olímpico, a gente não tem pique,
A gente não assinou a quadra é nossa, o material de quadra é nosso, e aí a gente jogou com o nosso uniforme em Tóquio, com a menina, com a Fabiana. E essa marca vende também bastante, né? A gente tem 3 camisetas, enfim, a gente faz aí uma forma para a gente começar a gerar cursos fora daquele que a gente está acostumado a receber, né? Daqui a pouco vai aparecer algum gaiato aqui querendo vender peteca com pena de pato dizendo que é ganso, né? Você sabe que sempre tem o... pra gente brincar um pouco. Bernardino, assim, a gente tem uma parceria agora com uma marca, né, vou falar, mas essa marca ela é aprovada pela Mundial. Isso é importante, então, a certificação mundial, perfeito. Sim, ela é aprovada pela WF e isso dá uma conotação, né, de confiança, de credibilidade e evita exatamente esse nível de competitividade, né? Vamos falar assim. Mas é isso. A modalidade, como eu falei, tem esses adendos ali, né? Eu ia te falar, antes de passar para o doutor André novamente, só assim, que eu acho interessante, daí você vê a importância do dirigente, da pessoa que está à testa de um esporte. Vocês têm o recurso da Lei Piva também, né? Vocês têm um percentual que é repassado a vocês. Vocês têm algum outro patrocinador ou é o único recurso que a confederação tem? Não, hoje a gente tem o recurso da lei da LAP, tanto do COB como do CPB, né? A gente tem também patrocínio, mas não em espécie, mas que desoneram a nossa LAP. Então, a gente tem fornecimento de material, onde a gente não precisa comprar e a gente consegue melhorar e aproveitar melhor aí o gasto do orçamento público. A gente tem também um patrocínio da Caixa para o Paralímpico, especificamente através do CPB, é um bom patrocínio também, que nos ajuda bastante, e estamos buscando alternativas, temos a nossa comercialização, como eu te falei, a nossa marca, e a gente tem que buscar. Eu acredito que o esporte tem que desvincular, né? Hoje a gente pode falar, eu não quero mais o dinheiro público, não é assim, mas a gente tem que trabalhar para depender o mínimo possível, o menos possível desse recurso público, porque a gente sabe que, de repente, uma hora para outra, isso pode acabar, pode minguar, né? Porque a gente depende de político, cada um pensa de um jeito, e o esporte é o caminho, na minha visão, e acho que de todos, Perfeito. É o caminho para a saúde, é o caminho para a educação, é o caminho para a gente ter, efetivamente, um país de primeiro mundo, né? Que a gente está buscando há muito tempo. Então, a gente tem esse foco de buscar alternativas financeiras e a gente está empenhado 20 horas por dia para isso. Eu acredito nisso também, presidente, porque, primeiro, parabéns, né? Digno de aplausos, respeitar o dinheiro que você recebe público, né? Bem ou mal, o dinheiro da Lei Piva é dinheiro público. Pode não ser dinheiro público, mas ele tem, de alguma maneira, uma conotação pública também, porque é um recurso que vem de uma lei federal, repassado para o Comitê Olímpico, que administra isso. E, obviamente, também entram critérios de resultado, pódio, etc., são critérios estabelecidos, e que você está levando isso, assim, está otimizando o dinheiro, respeitando isso. Isso é digno de... Eu acho que nós temos um problema muito sério com muitos dirigentes, mas nós estamos tendo uma renovação também, essa é a boa notícia, né? Renovação de dirigentes nas várias confederações, o que nos dá um alento. E, infelizmente, presidente Zé Roberto e doutor André, nós não temos uma política esportiva ainda, né? Tivemos aqui o Alberto Murray, né? que é uma pessoa que fala muito sobre o olimpismo, e nós falamos muito sobre isso. Nós não temos uma política. O que é a política esportiva? É você massificar, é você ensinar o badminton do Iapoca ao Chuí, e lá nas comunidades, lá nas tribos indígenas e nas populações ribeirinhas, e ensinar o esporte. Quer dizer, você massificar e todo mundo fazer. Essa foi uma ideia que a gente lançou há tantos anos atrás e a coisa não andou, não vingou como a gente gostaria.
tem barcos da Marinha que vão atender pessoas ali na Amazônia, né? Eu participei dessa época e tinham professores de educação física que levavam que podia uma bolinha, uma bola de basquete, alguma coisa para poder incentivar isso, mas obviamente isso é minúsculo perto do que precisa ser feito. Então tá aí uma sugestão, né? Doutor André, eu queria que você me falasse de algum momento que, assim, que tenha sido assim, assustador, né? Que tenha sido crítico na sua área, na sua profissão, com algum atleta, ou em viagem ou em competição. Você tem alguma história para relatar para nós aqui? Ixi, Bernardo, aí você me pegou de surpresa, viu? Não pensei em nenhum momento específico, mas de forma geral, o que a gente comove é quando um atleta, a gente vê todo o esforço que ele faz para treinar, para ficar longe da família, competir bem, e muitas vezes durante a competição ele mostra uma grande capacidade de chegar até o final e de repente sofre uma lesão. Então isso é o que me mais comove, ou mesmo o atleta que passa no ciclo olímpico aí 4 anos treinando forte, né, para chegar e de repente uma lesão afastando ele desse sonho. Então, assim, o que eu vejo da medicina, da saúde, de forma geral, é tentar minimizar esse risco. Tentar fazer com que o atleta consiga treinar no maior rendimento possível, com o menor risco, com a menor probabilidade de lesão. E acho que é isso que o profissional de saúde, né, seja o médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, a gente tem que focar muito nisso. A gente sabe que, por mais que você cerceie tudo, né, o alto rendimento exige que você trabalhe no limite. Mas dentro desse limite aí, a gente tentar se cercear, né, proteger o atleta para poder ter uma maior chance de chegar até o final. Assim, das vezes que os atletas lesaram, e geralmente e é comum eles lesarem quando está na melhor forma física, né, que ao mesmo tempo você tem maior performance, né, se você tem mais agilidade, mais potência, mais força, você também está mais suscetível, né, esse estresse todo levar a uma lesão. Então, quando ele está numa situação de melhora, e tentar minimizar esse risco. Então, basicamente, eu não queria falar nenhum ponto específico, um caso específico. Eu acredito que a hora que tudo está bem, que você tem que estar preparado. Então, a hora que está tudo bem, você acha que está tudo ou de cruzeiro, a gente ficar atento aos detalhes e tentar evitar essas situações. Perfeito. Olha, essa sua análise é perfeita, não existe a situação mais angustiante e pior para o médico, principalmente você que está no dia a dia, e você conhece os atletas de uma certa forma como se fossem seus filhos em determinado momento, né? Tem atletas que abrem a vida pessoal para você em situações angustiantes familiares, pessoais, e você está ali para ampará-lo também psicologicamente. Então, você sabe o quanto esses jovens sofrem. O ciclo olímpico é muito duro, é árduo demais, as pessoas não sabem o quanto esse pessoal sofre para completar um ciclo olímpico, para tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos, e acontece nas portas de uma competição uma lesão que o tira dessa competição. Isso realmente, para eles, assim, é terrível, e o médico acaba sofrendo junto, né? Porque você está no dia a dia com ele, o médico, o dirigente, o pessoal que está junto, o treinador, é uma família, né? Acaba se viaja junto, ri junto, acaba a competição, vai jantar junto, né? Conta piada, quer dizer, acaba conhecendo a família das pessoas, vira uma grande família e acaba também sofrendo com isso. Eu acho que o seu apanhado foi perfeito, foi bem assim direto e objetivo, e realmente é a preocupação do médico do esporte, né? O professor José, professor não, é engenheiro José Roberto, né? Engenheiro José Roberto. Como é que está a perspectiva nossa do Brasil? Como é que nós estamos? Quantos atletas nós temos hoje na seleção? Suponho que seja uma seleção permanente. Antes disso, até quantos estados participam? É por estado o brasileiro ou é individual? Só para poder entender como é que é a estrutura, quer dizer, aí, a partir daí você tira a qualidade, né? A seleção, quantos são da seleção, e a partir daí o que a confederação oferece para tornar uma seleção mais competitiva. Então vamos lá. A estrutura do esporte é a mesma, a gente tem, né, Ministério, COB, CPB, Confederação e as federações estaduais.
e aí abaixo das federações são as associações, clubes, que a gente tem muito. Então, hoje, a gente tem 22 federações filiadas no Brasil, a gente tem 3 a caminho, né, que nós vamos completar agora no final do mês 5, e vão ficar faltando 2 que também já estão a caminho para a gente fechar todos os estados do Brasil. Unidades, beleza. Federativas. Então, a gente está praticamente em todos os estados, a modalidade existe em todos os estados, tanto que, por exemplo, nos Jogos da Juventude do COB, é uma das modalidades que tem os 27 estados representados, 27 estados da federação, né, 26 mais o Distrito Federal. Então, a gente está abordando todos eles. Com relação a entidades, a gente, como eu te falei, nós vamos ter 55 representadas aqui nessa competição. A gente tem aproximadamente umas 100 entidades cadastradas, e a gente tem clubes de ponta, lógico que tem associações, tem organização não governamental, mas é importante também para o crescimento da modalidade, o que a gente chama dos clubes de camisa, né? Além disso, a gente tem os clubes olímpicos, né? Então, a gente tem com a gente grandes clubes, né? Paulistano, Pinheiros, a gente tem Praia Clube entrando muito forte agora, né? A gente tem vários clubes aí, né? Hípica de Campinas, enfim, vários clubes que estão trabalhando. Existe clubes de camisa muito forte no norte, no nordeste, né? Hoje, por exemplo, o AB está entrando, o ABC de Natal está entrando com uma equipe, a gente tem esporte, a gente tem náutico, a gente tem vários clubes, tem clubes do Rio de Janeiro que estão entrando também, que vão ser um impacto aí, né? Clube grande. Então, isso também faz com que a modalidade tenha esse crescimento. Hoje, nós temos atletas registrados, filiados à confederação. O atleta, para ser filiado à confederação, ele é atleta que disputa campeonatos nacionais, regionais, nacionais e internacionais. Os atletas que disputam competições estaduais, eles não precisam estar filiados à confederação, somente à federação. Então, hoje a gente tem aproximadamente 3 mil atletas filiados que fazem esse circuito nacional e internacional. E a gente tem uma estimativa, a gente está fechando aí também um trabalho aí como é que fala, de uma pesquisa para a gente avaliar, a gente já fez, a gente está refazendo, a gente tem uma estimativa de aproximadamente 300 mil praticantes. Né? Quando a gente fala de 20 e poucos estados, nós estamos falando de 10 mil por estado, e aí a hora que você dilui nas cidades. É óbvio que tem cidades com maior frequência, com maior incidência de participantes, né? No caso, como São Paulo, né? Que é grande em tudo. Então, esse é o nosso cenário. A gente tem aproximadamente uns 150, esse é um outro ponto que é bem legal, uns 150 técnicos aí registrados trabalhando. Então, além de gerar a oportunidade para o atleta, para o clube, para o desenvolvimento, a inclusão, quando a gente fala de Parabadminton, a gente gera também oportunidades de trabalho. Então, a modalidade crescendo, você está dando oportunidade para os novos, para os jovens, para os professores de educação física, para se colocarem em clubes, para se colocarem em secretarias estaduais, enfim. Então, é um crescimento que alavanca todo esse processo. Então, isso é extremamente importante e, inclusive, a gente vai, né, já é o meu sonho, a gente vai implantar um indicador desse sentido, né? Quanto que a gente tem de dependência, né? Que que o badminton gera oportunidade para o dia a dia. Esse acho que é um indicador sensacional, melhor do que medalha olímpica, né? Porque aí a gente está trabalhando com a vida, gerando oportunidade. E a medalha olímpica é consequência de todo esse processo. Hoje a gente tem, sim, uma seleção permanente adulta, a gente tem 18 atletas, de 15 a 18 atletas morando em Piracicaba e em Americana, com apartamentos que a confederação cede. A gente já falou da estrutura da comissão, o nosso técnico principal é um português, já está com a gente há praticamente 12, 15 anos aproximadamente no Brasil,
é um técnico, uma experiência muito grande, foi ex-atleta, jogou 3 Olimpíadas, foi para a Olimpíada até os 34 anos de idade, então até hoje ele é extremamente ativo. A gente tem aí também um trabalho de transição de carreira com alguns atletas, a nossa que jogou Tóquio está nesse processo, está trabalhando junto com esse técnico agora, então a gente tem esses atletas. E no cenário mundial, o Brasil já não é mais coadjuvante. Que legal, hein? Que boa notícia isso. Já não é mais coadjuvante. Hoje a gente tem, o técnico estava me mandando informação, hoje a nossa equipe está no Irã, hoje está no Azerbaijão. Até ontem estava no Irã, num challenge no Irã, com jogadores da Índia, asiáticos, com todo mundo que é ali perto. Nós ganhamos 1 ouro, 2 bronzes, né? E de modalidades competitivas. Então, a gente tem 2 atletas top 50 do mundo, que devem chegar a top 40 aí antes das Olimpíadas. A gente tem hoje uma dupla masculina brigando por vaga, porque é muito difícil. A simples ainda você tem 38, 40 vagas no mundo, né? Então, não é que é mais fácil, mas a dupla você tem 16 vagas. Você imagina o que precisa ter. E hoje, efetivamente, a nossa dupla masculina está a 1.000 pontos de classificar para Paris, que seria uma inédita. Nossa, então, a gente tem umas 4 competições ainda pela frente, Pan Cup, depois que eles voltam, tem o Azerbaijão agora, eles voltam direto para Pan Cup, a nossa agenda. Depois a gente tem, pode ser que ela vá para Uganda, e a gente tem um circuito na Europa, a gente tem Orleans, a gente tem Suíça, e a gente tem Madrid, e depois termina o Pan-Americano individual na Guatemala. Nosso ranking fecha dia 31 de abril, e aí é que a gente vai trabalhar. A expectativa, logicamente, é classificar um simplista masculino e um simplista feminino, que é o que a gente classificou nos Jogos. O Brasil estreou efetivamente em Jogos Olímpicos aqui no Brasil, né? Mas é importante salientar que o badminton não estreou porque o Brasil foi sede. Se fosse em qualquer lugar do mundo, nós íamos estrear, porque nós conquistamos a vaga, nós não ganhamos a vaga. Então, nós conquistamos a vaga pelo ranking mundial. E em Tóquio a gente também conseguiu classificar, repetir, um simples masculino e um simples feminino. Então, em 2 jogos sequenciais a gente já tem 2 representantes. E agora, para Paris, a gente imagina que a gente vai ter 1 e 1 também, e essa possibilidade da dupla. E um ponto extremamente importante, Bernardino, é falar do para-badminton. O para-badminton do Brasil, ele é o melhor da América e um dos melhores do mundo, tá? A gente tem uma equipe extremamente forte, a gente conquistou, foi campeão geral agora no Pan-Americano de Santiago, a gente conquistou 21 medalhas no Santiago, acho que foi isso, né, doutor? 21? Eu errei na conta, alguma coisa assim. Ou 11 medalhas, não, acho que foi 21 mesmo. Mas eu confirmo isso contigo. Então, a gente tem hoje em torno de 14 atletas que são Bolsa Pod, quer dizer, para você ser Bolsa Pod hoje, você tem que ser top 10 do mundo, né? A gente tem esses atletas, né? Os atletas estão indo agora para a Tailândia, para o Mundial, é a última competição do ciclo, que é onde fecha, o para-badminton fecha um pouquinho antes, e a gente tem uma chance grande de classificar um baixa estatura. Serve para pré-olímpico também, esse Mundial, presidente? É como se fosse um pré-olímpico? Mundial não é pré-olímpico, mas ele pontua para o ranking. É o último campeonato de pontuação para o ranking. É o que vai fechar a classificação. Entendi. Em Tóquio, a gente teve nosso atleta Vitor Tavares, de baixa estatura, disputando medalha diretamente. Ele jogou uma semifinal, perdeu e depois disputou o terceiro e quarto, ficou em quarto lugar. Falta aquele pouquinho a mais, que é aquela rodagem, né? Ou seja, tá chegando lá. Tá chegando lá, é um atleta jovem. Claro. Vai estar muito forte agora para Paris. Hoje ele é terceiro, quarto do mundo no ranking mundial. Então vai chegar, está muito próximo, a possibilidade é grande. A gente tem também um atleta de cadeira de roda que
que está brigando pela classificação, o Marcelo, tem uma dupla também mista que está brigando pela classificação, que é o Rogério e a Duda, e tem mais, tem a Adriane ainda com chance, tem mais alguns atletas com chance. Então, o objetivo também no Para é a gente classificar mais de um que é para aumentar a nossa possibilidade e aí crescimento da modalidade. Então, o badminton cresce, o badminton como modalidade, Parabéns. tanto no Olímpico como no Paralímpico. Pelo que eu entendi, então, as classificações são por ranking, não continentais, como em várias modalidades. Quer dizer, você tem um ranking, o que é muito mais difícil, porque continental, eu suponho que aqui na América do Sul e nas Américas o Brasil já seja uma força, já seja uma potência, né? Então aí você, de uma certa forma, teria aí já você chega com aquela autoridade. Mas um ranking mundial inclui tudo isso que você falou. A Índia é fortíssima também, são países muito fortes, né? Então, chegar entre o top 10 aqui é sensacional. Presidente, em tão pouco tempo, se você considerar que é uma modalidade que entrou em 88, para a gente considerar aí, são 12, pouco mais de 30 anos, chegar, né, com essa autoridade, eu acho que a modalidade está de parabéns. E é importante até para as pessoas acompanharem nos jogos esses atletas, né, a gente poder falar bastante sobre isso. Porque você falou quarto lugar, e infelizmente no Brasil, só quarto lugar. Gente, pelo amor de Deus, o cara disputou uma semifinal. De qualquer modalidade que você chegue numa semifinal ou suba num pódio que seja em terceiro lugar, é um feito maravilhoso. E você vê um atleta jovem, daqui a pouquinho ele está aí beliscando alguma coisa aí que vai nos dar orgulho. Então isso aí, assim, as pessoas têm que entender que é um trabalho também, né? Você vê, tem aí um departamento já constituído, é uma federação dita desconhecida ou pequena, vamos dizer assim, mas já tem um médico, já tem uma estrutura, você tem um treinador estrangeiro, né? O que traz a experiência. E agora história, você tem alguma coisa daquele último minuto, a última bola que, entrou... faltou uma coisa ou a legal. mais, ou o cara acertou aquela bola impossível, aquelas coisas malucas que acontecem no esporte. Para quem ama o esporte, adora isso, né? Não é nem de jogo, mas eu acho que é um ponto legal para a gente entender, porque o crescimento da modalidade passa pela credibilidade, passa, né, pelo respeito das entidades que gerenciam o esporte. E eu acho que o ponto legal aí o badminton conseguiu, né, em uma competição nacional de para-badminton, olha só, colocar no mesmo cenário de uma abertura de competição no CPB, né, a gente conseguiu colocar o presidente do Comitê Olímpico do Brasil e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, os dois juntos no mesmo evento de uma modalidade ainda com pouca visibilidade, que luta para crescer. Então, isso demonstra, né, que a gente tem respaldo, demonstra que estão olhando para a gente, demonstra que a gente tem credibilidade no processo. Então, eu acho que isso pode ser mais importante do que aquela peteca que a gente furou, né? E tem detalhes toda hora, em todo jogo, ou fura ou faz. Enfim, eu sou um torcedor, eu acompanho quando eu vou, eu torço, eu grito, enfim, eu sou um torcedor, então eu estou sempre interagindo dentro do processo. Agora, eu acho que esse é um ponto marcante da história, né? Pelo que o presidente Paulo falou lá, acho que é a primeira vez que os dois se encontram num evento esportivo, né, dentro da quadra. Então, é gratificante que isso seja numa modalidade em crescimento. Já está com moral, né, presidente? Isso é importante. Você sabe que você estava falando nas 27 unidades federativas, a gente sempre fala da política esportiva. Infelizmente, hoje a educação física nas escolas públicas não é mais obrigatória. O presidente pegou, acho que aquela fase que a gente fazia educação física como matéria, né? E a gente gostava de participar. Tá aí, aqui eu estou viajando, tá aí uma sugestão de um projeto que se fale com o governador, que é o governador do estado de São Paulo, é um inovador, e que se leve a ideia, por que não, a confederação levar material, levar para as pessoas brincarem nas escolas. Por que não, né? Doutor André também tá aí na luta aí, por que não a gente incentivar o esporte?
fácil, né, de aprender, né, bonito, plástico, né, e aí obviamente depende de material, mas nós temos uma nacionalização importante, por que não? Então tá aí a ideia, tá lançada a ideia e quem sabe aí a coisa dá certo. Perfeito, é isso aí. A gente, eu sei que está no ponto aí, eu queria só colocar uma coisa, que você colocou, da política de esporte, bem rápido. Eu entendo, inclusive, que o que é a política de esporte, independente de política, enfim, o que falta para o Brasil é amarrar um pouco esses nós que estão soltos, os fios, é ligar o esporte que a gente faz nas confederações com a escola, com a educação. Se a gente liga isso, aí todo o nosso desenvolvimento esportivo vem da escola. E aí esse desenvolvimento, aí a nossa responsabilidade é afinar e fazer com que os melhores e os demais façam a prática. Então, acho que falta pouco, mas falta vontade política para que esses elos, né, esporte e educação, se juntem e entendam que isso é bom para todos, para a saúde, inclusive. Né? Presidente, muito obrigado aí pelo seu tempo. Doutor André, muito obrigado também por ter participado conosco. Nós vamos fazer um encerramento com uma música significativa para vocês em relação ao badminton e espero a gente conversar outras vezes. Eu vou estar lá, eu vou lá assistir a competição porque realmente é muito bonito o que vocês estão fazendo. Um abraço, obrigado mais uma vez aí pela participação e vamos que vamos. Paris está aí e vamos ganhar, vamos trazer uma medalha. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Se Deus quiser. Valeu. Vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Obrigado, hein? Que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar sabor. Tá aí, olha só que esporte bacana que é o badminton. Fica aí a sugestão para as autoridades para colocá-lo como um esporte que faça parte da política esportiva que o Brasil merece. Parabéns, presidente, parabéns, atletas, parabéns, doutor André. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela.